Olá, amigo. Vamos para mais um episódio do nosso curso de Programação Java. Estamos falando de recursividade, que é uma característica extremamente importante das linguagens de programação. Ela permite que a gente consiga resolver problemas complexos de uma forma bastante simples, embora o apelo inicial, né, para quem começa a ver recursividade seja estranho, né? Mas a característica realmente é muito importante. Antes da gente começar, deixa o projeto aqui para a gente dar uma olhada nos nossos slides, tá? Antes da gente começar Java, eu queria mostrar a parte de métodos, de construção de métodos em Java, de uma forma bastante simplificada, só para que a gente possa utilizar métodos recursivos, tá certo? A criação de um método, a sintaxe para a criação de um método, ela é basicamente o que a gente tem aqui nesse slide, né? Eu tenho um identificador aqui que vai indicar se o método vai ser público ou privado. Eu tenho uma palavra reservada chamada static, que eu não vou entrar em detalhes nesse momento, porque isso não faz parte desse escopo desse vídeo, mas a gente tem que colocar static. E aí vem o void ou o tipo, onde o tipo significa se esse método, né, se essa função vai devolver um valor, eu tenho que especificar o tipo. E se ela não vai devolver nada, ela vai fazer alguma coisa, mas não devolve, não retorna nada, ela vai ser do tipo void. Ou ela vai ser void, ou ela vai ter um tipo, ou int, string, ou seja lá qual for, tá certo? Depois vem o nome, é o identificador do método, e depois uma lista de parâmetros separados por vírgula, onde essa lista de parâmetros eu tenho o tipo e o nome do parâmetro, tá certo? Então, basicamente é isso que está nesse slide, né? Então, public, static, void ou tipo, o identificador do método e a lista de parâmetros, tá certo? Bom, vamos ver um exemplo prático disso, né? Imagine que eu tenho um método que eu passo dois valores e ele retorna um resultado. Então, eu posso declarar os parâmetros aqui, veja que estão entre parênteses, int valor 1, int valor 2. Então, essa função, ao ser chamada, ela tem que passar dois parâmetros. O nome da função é soma, vai retornar o inteiro, tá certo? Esses caras vamos pensar que são sempre desse jeito, tá? Public e static. E aqui eu faço a lógica do meu método, né? Entre esse escopo, né? Delimitado pelas chaves, eu faço a lógica do meu método. Eu peguei duas variáveis. Isso aqui eu poderia ter colocado aqui só return valor 1 mais valor 2, mas eu coloquei em uma variável o resultado só para exemplificar, tá? Mas eu poderia ter colocado aqui direto. Então, veja que essa variável é delimitada a esse escopo e eu devolvi, né, já que o valor é int, resultado. Quando você coloca isso aqui, né, imaginando que você não tivesse colocado nada disso, ele já começa a dar erro porque você não está devolvendo nada, tá? Então, na hora que você já define, parece que está com erro porque você não está devolvendo. Uma coisa mais ou menos assim, ó. Deixa eu mostrar aqui no Eclipse. Public, static, ele vai retornar um inteiro, e o método chama soma, vai receber dois parâmetros de x e y, lá vou ter valor 1 e valor 2. Veja, é o que eu estou falando, ó. Ele está mostrando erro aqui porque eu não estou retornando nada, tá? Ó, este método deve retornar um resultado do tipo inteiro. Então, se eu colocar aqui return 0, por exemplo, ele já para de reclamar, certo? Já não tem mais isso. De qualquer forma, aqui era int resultado igual a x mais y, e aqui resultado, certo? Então, passa a funcionar, né? Ok? Isso é importante que a gente entenda. Então, para devolver o valor de retorno, como eu disse, return e o valor que tem que ser, né, o valor ou a variável que tem que ser do tipo que retorna o método, tá certo? Esse outro exemplo não retorna nada, tá certo? Por isso que está void, o nome do método imprimir menu e não tem parâmetro. Poderia ter parâmetro também, não tem problema não, tá? Aí nesse caso não tem return porque a função não retorna nada, né? Ela é void, ok? A chamada do método, ela está aqui, por exemplo, ó, certo? Então, imaginando que a gente quer chamar esse método que foi criado, nós temos que usar o nome da classe, o nome do programa, ponto e o nome do método, soma. Então, olhando aqui para o que a gente tem,
eu teria que fazer alguma coisa nesse sentido. Ó. Exercício é o nome do meu, certo? Exercício, ponto, ele já aparece, tá? Eu tenho esse método soma, e eu vou passar os valores aqui, 2 e 5, tá? Então, isso vai fazer com que ele imprima a soma de 2 mais 5, que, por enquanto, eu me lembre, é 7. Ok? Então, essa é a forma simplificada da gente criar métodos em Java, tá certo? Muito simples, né? Aí vem a questão da recursividade, que é o que a gente veio falar no vídeo de hoje, né? Em linguagens de programação imperativas, né, a recursão é a possibilidade da chamada de um método, ou uma função, um procedimento, imaginando que a gente está trabalhando com Pascal ou C, dele chamar a si mesmo, né? Então, veja, quando a gente tem uma função que não é recursiva, a gente tem unicamente chamadas a outras funções externas, tá certo? Ou uma lógica qualquer normal. Mas quando a gente tem uma função recursiva, ela vai chamar a si mesmo. Isso dá a ideia de um loop infinito, né? Então aqui, ó, por exemplo, ó, public, aqui faltou static, né? Mas não faz muita diferença, vai o nome do método, e lá no meio da lógica eu tenho chamada dele mesmo, o nome do método. Então parece que eu estou chamando e chamando e chamando e chamando e chamando, e não vai acabar nunca, porém, esse cara provavelmente vai estar dentro de um if, dentro de uma condição, que vai fazer com que, se aquela condição for atingida, eu não chame mais. Porque realmente, se ficar chamando, 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 ele vai entrar num loop infinito, né? Infinito entre aspas, porque ele realmente vai parar, mas ele vai entrar num loop até que estoure a minha memória, tá certo? Bom, para a gente exemplificar métodos recursivos, imagine que a gente vai criar um método chamado potência, que vai calcular x elevado a n quando n é maior do que zero. Então, por exemplo, eu tenho 2 elevado a 3, tá certo? 3 elevado a 5, e assim por diante, tá certo? Então, eu vou criar um método que vai fazer isso, tá certo? Eu vou passar como parâmetro esses dois valores. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um método definido potência, tá certo? Ele retorna um double, onde eu passo x e passo n, tá certo? Bom, o que que eu faço aqui, ó? Resultado recebe 1 e faço um laço que vai de 1 até n, calculando o resultado, ou seja, resultado é resultado vezes x. Ou seja, eu vou, imagino que é 2 elevado a 3. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2, 3 vezes. É isso que está fazendo aqui, ó. Então eu tenho 2 elevado a 8, vai ser 2 vezes 2 vezes 8 vezes, tá? Então, tá entendido essa lógica? Se você não entendeu, dê uma pensada, tá certo? Ou então deixa aí sua dúvida, né? Mas a ideia é exatamente essa. Por exemplo, 3 elevado a 2 vai ser 3 vezes 3. 2 elevado a 4, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E é esse for que faz isso, tá certo? A pergunta é, essa função é recursiva? Que suspense, né? Não, não é recursiva. Eu não tenho chamada a função potência aqui dentro. Então essa não é a função recursiva. Tá certo? Agora imagine o seguinte. Imagine que, voltando, né? Quando n é maior do que zero. A função você fez quando n é maior do que zero. Agora, eu posso ter valores de n negativos. Por exemplo, posso ter 3 elevado a menos 2 ou 2 elevado a menos 3. Pela matemática, a gente tem isso aqui, ó, x elevado a n é 1 dividido por x elevado a n, certo? Então, pensando nessa expressão matemática que é válida, a gente poderia alterar a função potência da seguinte forma, vem cá, se n é menor do que zero, então eu posso fazer isso aqui, ó, devolver 1 dividido por potência de x a menos n, porque quando eu passo menos n, se ele é negativo, ele vira positivo, e aí eu vou ter isso aqui. E aí sim a definição passa a ser recursiva, né? A definição passa a ser recursiva, porque eu tenho n menor do que zero, então eu devolvo 1 dividido pela potência de x menos n. Então se eu passo 2 e menos 3, o resultado disso vai ser 1 dividido por 2 elevado a 3. Eu troco aqui, tá certo? Quando isso acontece, eu vou chamar novamente essa função, só que agora aqui passando 2 e aqui passando 3. E aí ele, opa, desculpe, passei. E aí ele não vai entrar mais aqui, ele vai entrar aqui. Que é
igual ao que a gente já tinha feito antes. Então, se a gente olha, passa a ter uma função recursiva, porque ó, tá aqui, ó, eu chamo ela mesma, e não está em loop, né? Não está em loop, porque eu tenho uma condição de parada, tá certo? A condição de parada, ela acontece aqui, né? Dentro desse cara, e quando eu passo valores que são positivos, ele nem entra aqui, quando eu passo valores que são negativos, ele entra aqui, mas ele vai vir para cá na segunda chamada e aí não vai ter isso de forma infinita. Se eu trocar isso aqui e deixar x e n, aí ele vira uma função recursiva infinita, porque você vai entrar 2 a 3 e aí você não trocou, né? Então ele nunca vai entrar do lado no else. E aí isso faz com que ele fique em loop, tá certo? Bom, a recursão, ela funciona da mesma forma que qualquer outra chamada de método, né? Você guarda o estado do método, os valores das variáveis, onde ele parou, né? E vai para uma outra chamada, né? Isso que acontece com qualquer método que você chama, tá? Nas chamadas recursivas, isso também acontece da mesma forma. Isso tudo vai sendo colocado dentro do que a gente chama de pilha de execução. Então ele vai empilhando cada estado de cada chamada e quando, digamos, ele consegue o resultado que ele vai retornar para quem chamou, então ele começa a desempilhar esses métodos até chegar ao resultado que a gente quer, tá? Imaginando que a gente tem aquela função potência e eu passei 3 e menos 2, né, uma chamada dessa, essa é a primeira chamada da função potência, o que acontece é, essa é a função potência, passando 3 e menos 2, tá? Ele vai entrar no if, né, porque o n é menor do que 0, e aí ele vai fazer a chamada de 3 menos menos 2. Esse cara empilha, né, já que é uma pilha de execução, essa chamada, essa função potência, onde ele, pelo cálculo dele, né, entra naquele for e devolve 9. O que, que acontece quando ele termina? Ele tem que voltar para quem chamou. Ele voltando para quem chamou, ele devolve o resultado do 9. Então eu tenho aqui ó, 1 dividido por 9. E quando isso é feito, né, ele também vai encerrar, porque ele não vai entrar na outra parte, e eu devolvo o resultado para quem chamou. Então esse resultado para quem chamou, 1 dividido por 9, é impresso, tá certo? E aí o programa é encerrado. Eu poderia ter várias outras chamadas aqui, tá certo? Nesses caras, eu estou apontando aqui, desculpe, tá pessoal? Poderia ter essa, mais outras chamadas, quantas forem necessárias, para calcular o resultado do que a gente quer, tá certo? E ele vai sair voltando. Pessoal, o seguinte, ó, veja que de forma matemática, a gente pode definir a função potência baseada nessas três regras. X elevado a n é x vezes x elevado a n menos 1, se n é maior do que zero. X elevado a n é 1 se n é igual a zero. E x elevado a n é 1 dividido por x elevado a menos n se n é menor do que zero. Se a gente tiver essa definição, a fazer o método recursivo é simplesmente implementar as regras que estão aqui, tá? Essa é uma dica já para quem vai fazer métodos recursivos de forma acadêmica, tá? Porque você já tem uma definição muito bem feita e aí é só implementar a definição que está lá. Se a gente pegar esse cara aqui, ó, veja como fica a função. Se n é 0, devolva 1. Tá aqui. Se n é 0, devolva 1. Certo? Se n é 0, devolva 1. N é maior do que 0? N é maior do que 0, então a devolução é x, né? A devolução é ótima. A solução, né? Ou seja, o return vai ser x vezes x elevado a n menos 1. X vezes x elevado a n menos 1. Essa é a chamada da função. X vezes x elevado a n menos 1. Opa! N é menor do que 0? É menor do que 0. 1 dividido por x a menos n. 1 dividido por x a menos n. Certo? Então, simples assim. Vamos colocar ele aqui. Certo? Vamos deixar o soma aí. Vamos colocar aqui public static int potência x e n, certo? Se n
é igual a 0. Devolva 1. Foi isso? Else if. Vou botar na de baixo. Estranho, né? Vou botar aqui. If n maior do que 0, devolva x vezes potência de x de n menos 1. Else. Tá estranho. O Eclipse não gostou muito do que eu queria fazer, não. É 1 dividido por potência de x e menos n. Aí é que tá o negócio. Aqui virou double, né? Aqui virou double. E esse cara aqui também virou double. Porque senão ele vai dar valores inteiros, tá? Certo? Então, basicamente, o que a gente tem aqui, tá? Aqui que eu botei com chave, tá? Ficou mais bonitinho. Ok. Vamos testar, né? Então, vai ser exercício, ponto, potência de 2 e 3, por exemplo. Certo? Vamos botar todos de uma vez, né? 2 e 3, 2 e 0, 2 e menos 3. Certo? Então, o primeiro dá 8, né? 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a menos 3 é 1, dividido por 9, né? 1 dividido por 8, melhor dizendo. 1 dividido por 8. Opa, bateu, né? Certo? Então, a função potência funcionou. Essa é uma função recursiva, né? Veja, dentro da chamada tem chamadas elas mesmas, né? Tem uma condição de parada, isso nós vamos falar já no slide. E tenho funções, funções não, né? Chamadas à própria função, tá certo? Esse aqui é exatamente o que está lá. Lá tá piorzinho, né? Aqui tá com chave e tal. Bom, o detalhe é o seguinte, cada chamada dessa, ela vai consumir memória porque eu tenho que guardar o estado de tudo, tá certo? Imaginando um método recursivo que vai ser chamado muitas vezes, 10, 20, 30, 40, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou usando a minha memória para guardar esses estados. Se eu tenho chamadas recursivas demais, o que vai acontecer é o que a gente chama de estouro de pilhas, Stack Overflow, porque não tenho mais espaço para guardar. Isso acontece muito quando a gente implementa errado ou quando realmente a gente tem um método que vai ser chamado infinitas vezes. Infinitas não, né? Sei lá, 500 vezes, 1000 vezes. E aí isso a memória não aguenta, né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com recursividade, porque recursividade resolve problemas complexos de uma forma mais fácil, como eu disse lá no início do vídeo, mas também a gente tem que saber que isso é menos eficiente do que os programas interativos, tá? Por quê? Porque os programas interativos não têm chamadas, né? Essa chamada aloca espaço, né? Enfim, tem todo um processamento a mais, além de consumir memória. Então a gente sabe que isso vai demorar mais um pouco mesmo. Porém, tem métodos, tem problemas que com recursividade realmente a solução é muito mais simples. Aquilo que eu disse lá, a gente quando vai fazer um algoritmo recursivo, a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, como é que a gente para? E depois, como é que a gente faz a recursão? Ou seja, esses dois caras combinados é que permitem criar um algoritmo recursivo. Porque se não tem condição de parada, o que eu disse antes, né? Vai chamar até acabar. Isso vai acabar consumindo seu recurso todo e vai parar o programa. E como é a definição da recursão, né? Nesse caso aqui, a definição está muito, mas muito clara, tá certo? Claríssima, né? Tem algumas que não são tão claras assim. Você que tem que pensar, né, para que resolva. E eu tenho aqui um problema, tá? Imagina o seguinte, faça um método recursivo em Java que retorne a soma dos n primeiros números. Veja, vamos fazer o seguinte, eu já tenho soma aqui, né? Vamos aproveitar esse soma. Só que não são dois, né? Vai ser um só. Se fosse um programa iterativo, eu ia ter que fazer o seguinte.
programa não, né, pessoal? Um método. Vamos declarar a variável soma, né? Int soma igual a 0. Soma mais igual a n. Opa, aí, né? Desculpem. E aqui devolva soma. Certo? Essa implementação mais simples, sem ser recursivo. Aí aqui a gente teria, vou tirar isso tudo, tá? Aqui a gente teria soma. Opa. Soma de 3, por exemplo. Isso vai ser 3 mais 2 mais 1, que dá 6, né? 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Aí se eu boto aqui 5, então vai ser 5 mais 4, né? 9, mais 3, 12, mais 2, 14, mais 1, 15, certo? Então, é fácil, mas eu quero fazer recursivo, tá certo? Tá, como é que eu posso pensar na recursão, né? É aí que tá, né? Eu tenho que pensar na recursão e na condição de parada. Como é que eu poderia alterar esse cara para tirar esse for, né? Na verdade, o que eu quero é tirar esse for. Veja, eu posso pensar assim, ó, é 5 mais 4 mais 3, não é isso? Então, se eu fizer uma coisa assim, ó, if soma, if n igual a 0, quanto é o resultado? Se n é 0, qual é o resultado? 0. Certo? Isso é fácil, né? N igual, né, pessoal? Vocês nem me avisam. Agora, se não for, qual é o resultado? Se for, por exemplo, 3, qual é o resultado? Quanto é que eu tenho que devolver? N mais soma de n menos 1. Certo? Então, se for, por exemplo, 5, imagine que eu estou passando aqui 5. Então, ele vai devolver 5 mais a soma dos outros 4. Certo? E aí, quando for 4, ele vai devolver 4 mais a soma dos 3, né? Soma de 3. Certo? Depois, esse cara está diminuindo, né? Então, veja que ele está diminuindo, caminhando para 0. Quando ele chega a 0, ele para. Vamos ver se ele funciona. 5, né? 5 é 15. 15. Beleza? Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, ó. Só para a gente testar aqui, vamos imprimir N aqui, tá? Tudo bem? E aqui, ó, a gente bota assim, resultado, só para a gente não se perder, tá? Certo? Então tem que aparecer os números. Opa, cancela. Tem que aparecer os números. Veja, ó, eu estou entrando aqui, ó. Certo? Então entrou em 5, depois entrou em 4, depois entrou em 3, depois entrou em 2, depois entrou em 1 e depois ele entrou aqui, ó. Certo? Quando ele entrou aqui, ele para a recursão. E aí ele tem que sair voltando na pilha de execução, tá certo? E sair somando os resultados. Porque eu tenho 5, mais depois eu tenho 4, mais depois eu tenho 3, mais depois eu tenho 1, mais depois eu tenho 0, porque ainda tenho 0. E aí ele vai somar esses caras todos e vai devolver o resultado, que é 15. Certo? Beleza? Tem esses dois caras aí que eu vou deixar que vocês tentem fazer, né? Um método para retornar o fatorial de um número. Lembre que, por exemplo, 5 fatorial é 4, 5, melhor dizendo, 5 fatorial é 5 vezes 4 fatorial, tá? Então, pense na definição matemática do fatorial que você vai conseguir resolver fácil. E um método recursivo que retorna o enésimo termo dessa série de Fibonacci aqui, tá certo? Então, eu passo, por exemplo, 6, ele tem que calcular aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele tem que devolver 5, certo? Eu passo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele tem que devolver 8. Eu passo 2, ele tem que devolver 1. Ok? Eu vou deixar que vocês tentem fazer esses exercícios, tá certo? Se tiver alguma dúvida, deixa aí o comentário no canal, para a gente poder
também praticar um pouco isso, tá? Se você quiser também, me manda um e-mail que eu te mando uma lista de, de exercícios que podem te ajudar aí a você crescer, né, e fazer outros métodos que são recursivos, porque realmente é muito interessante, tá? Embora, assim, na vida prática, né, no mundo real, você tenha poucos casos, alguns casos realmente são importantes que você resolva utilizando recursividade. No mundo real mesmo, né, não na área acadêmica, parece mundo real parece um negócio estranho, né? Mas, assim, no mercado, eu já fiz 2 programas que, de fato, tinham que ser recursivos, porque eu tinha a solução muito mais fácil. Bom, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de recursividade, né? Se você não é um usuário recorrente do nosso canal, vá lá e faça assinatura, tá aqui, tá certo? Veja outros vídeos. Eu tenho também outros cursos em andamento, embora esteja um pouco mais engajado em outros cursos, mas Java a gente deve retomar em breve. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo episódio.